Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas sim singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Amém? Deus abençoe a sua bendita palavra. Você pode assentar-se. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo é o Senhor. Você pode repetir comigo? Eu acho que você pode dizer um pouquinho mais forte. Amém. Eu tenho falado nas últimas ministrações aos domingos. Você pode estar aqui comigo, bem atento. Se possível, deixa o celular de lado e se concentra aqui, tá bom? Eu tenho falado nas últimas ministrações aos domingos sobre a importância de sermos transformados. Falamos sobre processos de transformação. Hoje pela manhã falei um pouquinho sobre passos progressivos de uma transformação, e eu quero falar agora nesta noite, continuar falando sobre mudanças, mas quero dizer para você que as mudanças só acontecem e são possíveis quando Cristo passa a ser o Senhor da nossa vida. Só assim essas mudanças podem acontecer. Há uma pergunta que podemos fazer, né? O que acontece quando Jesus é o Senhor na vida de alguém? E o texto bíblico responde para nós. Na verdade, todo o capítulo 3 de Colossenses caminha nessa direção e revela as mudanças operadas quando Cristo passa a ser o Senhor da nossa vida. Em Colossenses 3, de 1 a 4, muda a nossa posição. Cristo faz isso, Ele muda a nossa posição e nós começamos a buscar as coisas do alto. Colossenses 3, de 5 a 11, Cristo muda o nosso caráter. Mortificai, despojai-vos do velho homem. No capítulo 3, versos 12 a 17, Cristo muda o nosso coração. Revesti-vos, perdoai, o amor e a paz de Cristo estejam habitando ricamente no coração. E dos versos 18 a 25, Cristo muda os nossos relacionamentos. Ou seja, todo o capítulo é uma exposição do senhorio de Cristo. Paulo não está ensinando técnicas para melhorar a família. Paulo não está ensinando técnicas para mostrar que você pode ser um marido, uma mulher, um empregado melhor. Não. Ele está, na verdade, mostrando o que acontece quando a gente deixa Jesus ser Senhor da nossa vida. Quando Jesus deixa de ser apenas Salvador e se torna verdadeiramente Senhor da nossa vida. O foco de Colossenses 3, 18 a 25, não é simplesmente o trabalho ou a família. O foco é o senhorio de Cristo. A família e o trabalho são áreas onde o senhorio de Cristo se manifesta. Vou repetir. A família e o trabalho são áreas onde o senhorio de Cristo se manifesta. Veja como o apóstolo Paulo enfatiza o senhorio de Cristo aí em Colossenses 3, 18 a 25. No verso 18, como convém no Senhor. Verso 20, isso é agradável ao Senhor. Verso 22, temendo ao Senhor. Verso 23, como para o Senhor. Verso 24, recebereis do Senhor. E o verso 24 ainda, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Em apenas 8 versículos, Paulo menciona Cristo como Senhor 6 vezes.
Isso mostra que o assunto principal do texto não são os relacionamentos, mas quem governa esses relacionamentos. Quando ensino homilética, eu digo que a gente precisa observar no texto aquela ênfase maior, não é? O que o texto mais está repetindo, porque isto é o principal do texto, aquilo que é o tema central do texto. Então, o assunto principal de de Colossenses 3:18 a 25, não são os relacionamentos, mas quem governa os relacionamentos. A pergunta mais importante, olha aqui para mim, a pergunta mais importante não é quem manda na minha casa. Às vezes a gente brinca, né? Quem manda na minha casa? Sou eu que mando, né? Ou é a minha mulher que manda, e de vez em quando se brinca muito sobre isso, né? E os homens gostam muito de brincar que, né, são cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Que gira a cabeça para o lado. Mas a verdade é que a questão aqui não é quem manda na sua casa. Na verdade, a pergunta correta é: quem é o Senhor da minha vida? Por quê? Porque a resposta a essa pergunta muda absolutamente tudo. Porque quando Cristo é o Senhor da nossa vida, vai mudar as coisas. Paulo não apresenta aqui para nós regras frias para maridos, esposas e filhos e empregados. Ele mostra que quando Cristo ocupa o trono da vida, todos os relacionamentos começam a ser transformados. Amém? Quando Cristo ocupa o trono, o que acontece? Os relacionamentos são transformados. E é isso que rapidamente nós vamos ver aqui em breves minutos. Por isso eu quero a sua atenção aqui. 15 minutinhos, você pode me dar? 15 minutinhos só para você entender isso e levar para casa essa palavra. O que acontece quando Cristo é o Senhor? A primeira coisa que acontece quando Cristo é o Senhor é que o ambiente muda. O ambiente vai mudar, versos 18 a 21 mostra isso. Quando Cristo reina, o casamento muda, a maneira de conversar muda, as palavras mudam, as prioridades mudam, o ambiente da casa muda. Cristo não apenas muda pessoas, Ele muda a atmosfera ao redor. Antes de mudar o casamento, Cristo muda o marido. Antes de mudar o casamento, Ele muda a esposa. Antes de mudar os filhos, Cristo muda os pais. Antes de mudar a empresa, Cristo muda o funcionário. Ele muda. Quem sabe nós temos orado muitas vezes: Senhor, muda a minha família. E Paulo vai nos ensinar que essa não é a oração correta. A oração correta é: Cristo governe a minha vida, porque se o Senhor governar a minha vida, o ambiente ao meu redor vai mudar, porque minhas palavras serão diferentes, minhas atitudes serão diferentes, e as pessoas perceberão isso, e entenderão, e até mesmo olharão para você de uma forma diferente. Uma casa onde Cristo é o Senhor é diferente, não porque não existam conflitos, não, mas porque existe alguém maior governando. Quando eu discuto ou brigo com meu cônjuge e fico, com relação estremecida, logo eu lembro de quem? Do Senhor, de Cristo, que diz para mim que eu não posso permanecer nesse estado. Eu preciso pedir perdão, eu preciso me reconciliar, eu preciso resolver. Por quê? Porque Cristo governando vai dizer para mim o que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado. Olha, isso não foi certo, essa atitude é errada, não é assim que você deve fazer. E aí isso transforma a minha vida e transforma o ambiente ao meu redor também. Cristo pode não mudar imediatamente as circunstâncias da casa, mas muda as pessoas que vivem nela. E pessoas transformadas transformam ambientes. Repita comigo que isso é muito importante. Pessoas transformadas mudam ambientes. Se você é transformado, o ambiente à sua volta será também transformado, querido. Isso é importante e muito importante. Essa é a lógica do Evangelho. Quando Cristo reina no interior da nossa vida, a sua influência, a influência dele, alcança o lar, alcança o trabalho e todos os demais relacionamentos.
Essa é a verdade. Creio que essa é a mensagem que Paulo deseja comunicar em Colossenses 3, 18 a 25. Paulo nos mostra que Cristo deseja muito mais do que ser Senhor da igreja. Ele quer ser Senhor do casamento, Ele quer ser Senhor da educação dos seus filhos, Ele quer ser Senhor das conversas que você tem, Ele quer ser Senhor das decisões que você toma, Ele quer ser Senhor das empresas, Ele quer ser Senhor dos escritórios, Ele quer ser Senhor das oficinas, Ele quer ser Senhor das plantações, das salas de aula, Ele quer ser Senhor do coração. Ele quer ser Senhor de tudo. Essa é a verdade do Evangelho. E quando Ele é Senhor, aí as coisas mudam em nós e a partir de nós. Porque quando Cristo ocupa o centro da vida, o ambiente muda, os relacionamentos mudam, tudo muda, nós mudamos quando Cristo é o Senhor. Cada palavra, cada decisão e cada tarefa se tornam um ato de adoração. O lar não muda porque os problemas desaparecem. Ele muda porque Cristo passa a governar as pessoas. E quando Cristo governa, nós não ficamos fazendo mimimi, quer seja para perdoar ou para pedir perdão, quer seja para servir. Não ficamos dizendo mimimi, mas eu já fiz, eu tenho que fazer de novo. Não fazemos mimimi. Quando o Senhor manda, governa, a gente faz exatamente o que Ele manda. Pronto, é isso. Se Ele está dizendo assim, esposa, sede submissa a seus maridos, ou seja, esteja debaixo da missão do seu marido, a esposa não vai fazê-lo porque é obrigada a fazer, vai fazê-lo porque Cristo é Senhor da sua vida e está dizendo que é assim que deve ser. Quando o Senhor diz, marido, não trate a sua mulher com amargura, o marido não vai ser gentil, não vai ser dócil, porque educado, porque ele quer obter algum favor, algum benefício. Não, ele vai fazê-lo porque o Senhor mandou e ele vai obedecer ao seu Senhor sempre. É assim que funciona quando Cristo é o Senhor e governa a nossa vida. O lar não muda porque os problemas desaparecem, porque não vão desaparecer, porque onde tiver pessoas tem problemas sempre. Ele muda porque Cristo passa a governar as pessoas. Amém? Pergunta para o irmão se ele está entendendo isso. Então, quando Cristo governa, o ambiente muda, mas quando Cristo governa, a motivação muda também. A motivação passa a ser diferente, ela muda. Versos 22 a 24. Esse é o coração do texto. O empregado continua fazendo o mesmo trabalho, o marido continua sendo marido, a esposa continua sendo esposa, os pais continuam educando os filhos continuam obedecendo, pelo menos deveria. Mas o que muda então? Muda a razão pela qual fazemos. Antes, eu faço tudo porque preciso. Agora, eu faço tudo porque pertenço a Cristo. A motivação deixa de ser agradar pessoas e passa a ser agradar a Cristo. Essa é a verdade. Antes eu fazia porque era preciso, eu tenho que fazer porque é preciso. Agora eu faço porque eu quero agradar a Jesus e eu quero fazer aquilo que lhe agrada. Quando a motivação muda, a qualidade muda, a dedicação muda, a alegria muda. Por isso Paulo vai dizer, tudo quanto fizerdes, fazei-o de meio coração. É isso que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Verso 23, fazei-o de todo o coração. Por quê? Como para o Senhor e não para homens. Não é para o marido, não é para a esposa, não é para os filhos, não é para os pais, é para o Senhor. Não é para o patrão, não é para o empregado, é para o Senhor que você está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Muda, essa é a verdade. Paulo elimina, irmãos, a separação entre o sagrado e o secular. Deixa de ter essa distinção. Tudo passa a ser sagrado. O teu secular passa a ser sagrado. Essa é a verdade. Lavar uma louça, trocar uma fralda, preparar uma aula, dirigir um caminhão, administrar uma empresa, tudo pode ser adoração quando Cristo é o Senhor, porque você está fazendo tudo para a glória dEle, e aquilo que glorifica a Deus é adoração. Louvado seja o nome dEle. É isso que precisamos entender. O cristão transforma tarefas comuns em culto
porque não trabalha apenas para homens, trabalha para Cristo. A segunda-feira pode glorificar a Deus, tanto mais quanto o domingo. A sua segunda-feira pode ser um culto mais intenso ainda do que o culto de domingo à noite. Quando Cristo é o Senhor, a motivação muda. Amém? Pergunta, seu irmão, você está entendendo isso? Quando Cristo é o Senhor, a motivação muda também. Mas há uma terceira coisa que acontece quando Cristo é o Senhor. Quando Cristo é o Senhor, nós buscamos a excelência. É o que acontece. Mas olha bem, queridos, é muito importante entender isso. Versos 23 e 24. Quem trabalha para homens faz o suficiente. Quem trabalha para Cristo oferece o seu melhor. Mudamos de medíocres para excelentes. É o que deveria acontecer. Infelizmente, ainda há muito crente medíocre. Ainda há. Só faz aquilo que é obrigação, não mais do que aquilo. Mas eu quero dizer para você que o excelente vai além. E a excelência glorifica o Senhor. Quando fazemos tudo com excelência, o nome do Senhor é glorificado. No versículo 17, que o nosso presbítero Coelho leu na abertura do culto, nós somos exortados a fazer como se estivéssemos fazendo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Já pensou, minha irmã, você está lavando a louça na sua casa, e você está dizendo assim, mas de novo, mais uma louça, só eu que tenho que lavar. Você não está fazendo isso. Você está dizendo assim, estou lavando a louça para Jesus, estou fazendo para Cristo, estou servindo a Cristo. É isso que o texto está ensinando. Você está limpando a sua casa, não é para o marido, não é para ajudar a esposa, você está fazendo para glorificar a Cristo, porque Ele é Senhor, e você está fazendo para Cristo, é para Ele que você está fazendo. Você está lá no seu trabalho, trabalhando, fazendo as suas atividades, não é para ganhar o salário no final do mês. Se é, você é um medíocre. É medíocre, porque você tem que estar lá para glorificar a Deus, e você está lá não servindo a teu patrão, ou aqueles que estão lá, ou para quem você trabalha, você está servindo é ao Senhor, e você deve fazer isso como se estivesse fazendo a Ele. Qualquer que seja a sua área de atuação, somos exortados a fazer como se estivéssemos fazendo ao Senhor. E vocês me perdoem, eu vou, como diz Paulo, ser tolo, porque às vezes a gente precisa desenhar para que as pessoas entendam o que a gente está falando, né? E ainda mesmo assim desenhando é difícil de entender. Mas eu quero aqui ser tolo, como Paulo diz. Paulo começou a falar um pouquinho daquilo que ele fez para os coríntios, para dizer para eles, olha, vocês deveriam me respeitar, me honrar, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já fui, né, já passei por isso, por aquilo outro. Se outros me reconhecem, vocês deveriam muito mais me reconhecer. Eu não gosto de falar nada que faço, mas eu quero ilustrar aqui o que eu estou dizendo aqui, quando a gente faz para o Senhor, e a gente deve fazer buscando a excelência, porque a gente está fazendo sempre para Cristo. Quando você vai para Cristo, você tem que fazer pensando que está fazendo para Ele. 2 exemplos quero dar para você. Semana passada, a Larissa mandou para mim, ela fica cuidando das redes sociais, mandou para mim uma mensaginha de uma senhora, uma jovem senhora de 32 anos ali, morava em Santa Teresa, depois descobrimos isso. Ela manda uma mensagenzinha e diz assim, será que vocês estão ajudando lá fora, a gente que está em calamidade, não ajuda a gente que está em calamidade aqui? Eu disse, depende, até porque ela usou lá o printzinho da campanha dos R$2 que a CIB fez, que nós fizemos para a CIB, para levantar um recurso para ação social, para ajudar os nossos irmãos venezuelanos. E aí, a Larissa, pastor, o que essa pessoa mandou, o que eu respondo para ela? Daí eu disse para ela que era para responder, que a gente ajudava os daqui também, mas essa campanha era específica, era para uma semana, mas o que ela estava precisando? Ela disse, preciso de ajuda para pagar meu aluguel, estou aqui, e daí é toda uma história. Ninguém se importa comigo, ninguém se importa comigo, ninguém está nem aí para mim, ninguém não sei o que, e crente não se importa com a gente. Eu disse, Larissa,
nós vamos lá em Santa Teresa hoje à tarde, na casa dessa senhora, né? E fomos. E a Larissa, né, gastei do meu combustível para ir lá, irmãos. Santa Teresa, achamos a casa dela, e ela estava lá. Daí vi uma moça de 32 anos de idade. Eu estou desempregado, cheguei agora, estou aqui, preciso pagar. Obrigado, senão daqui a pouco eu ia derrubar esse trem aí. Então, eu preciso de ajuda e tarará. Daí levamos uma cestinha, demos uma cesta, ofertamos, demos uma oferta para ela, enfim. E ela já tinha servido o Senhor, estava parada, recomendamos, oramos com ela, vá para a igreja. E tá, vi uma pessoa caprichosa, limpinha, ela e uma filha, e tarará, contou a história dela, oramos por ela, enfim. E viemos embora. E depois, aí até tentamos arrumar algum trabalho para ela, e alguma diária, alguma coisa para ela pagar o aluguel, enfim. E não foi possível. Mas, né, continuamos em contato. E ela, agora, semana passada, né, pastor, eu preciso muito de ajuda. Ajudamos mais uma vez, mas ela começou a trabalhar. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer para você? Eu não fui lá em Santa Teresa, numa pessoa desconhecida, né, fazer alguma ação porque eu sou bom. Eu fui lá porque eu estou fazendo para Cristo. Eu fui lá porque aquela pessoa representa Cristo. Eu fui servir a Cristo. Então, ao fazer isso, eu estou servindo a Cristo, irmãos. É isso que eu quero dizer para você. Quando você está fazendo alguma coisa, eu não conheço, não sei quem é. Não vou fazer, não interessa. Eu estou fazendo para Cristo. O que ela vai fazer? Essa pessoa não presta, essa pessoa não sei o que, não sei. Eu só sei que eu estou servindo a Cristo e eu estou fazendo alguma coisa como se eu estivesse fazendo a Cristo. Um outro exemplo aqui, deixe-me ser tolo mais uma vez. Essa semana o nosso irmão Anderson, vai tomar você como exemplo, me permita. Nosso irmão Anderson estava aqui agoniado, precisava mudar de casa, estavam ali em cima dele, tem que sair, precisa entregar a casa. Ele tinha até o dia 10, e ele agoniado em cima do pastor, né? Pastor, me ajuda. E eu disse, Anderson, vamos orar, mas só orar, a gente precisa fazer mais do que orar. Então o que a gente faz? Vamos conseguir uma casinha para o Anderson, né? Mas era muito pequenininho, o aluguel muito alto, chegou até a fazer o contrato, mas eu vi que ele estava muito triste. E eu estava trabalhando, eu acho que estava até trabalhando meu sermão na quarta-feira à noite ali no gabinete, e ele chegou para mim assinar o contrato, mas eu vi que ele estava muito triste. Anderson, não fecha, não devolve isso. Mas eu só tenho até segunda-feira para mudar, eu tenho que ir desesperado, né? Porque já estava lá no limite. E aí eu disse, Anderson, senta aí. Daí fomos procurar casa e começamos. Saí daqui, era 10h30 da noite, procurando casa para o Anderson. Achamos duas. E essa manhã, meio-dia, nós vamos lá, né, ver se alugamos uma dessas casas aí. Fomos, peguei, botei ele no carro meio-dia aqui e saímos para ver casa. Quinta-feira, estava pela tampa de serviço, mas disse, vamos lá. Peguei o Anderson, vamos lá, vimos casa. Achamos uma casa bem mais em conta para ele, melhor. E graças a Deus, ontem ele já mudou, né? Louvado seja Deus por isso. Mas por que eu estou contando isso, irmãos? Porque se amanhã o Anderson me trair, abandonar a igreja, deixar de ser membro da Igreja Batista de Emergência, eu não estou nem aí. Porque eu não fiz para o Anderson, e eu não sou bonzinho, eu não fiz isso porque sou bonzinho. Eu fiz isso porque eu estou fazendo para Cristo, estou servindo a Cristo. Quando a gente faz qualquer coisa para quem quer que seja, irmãos, a gente faz para Cristo. O que a pessoa vai fazer depois, se ela vai sair da igreja, se ela não é dizimista, se ela não é ofertante, se ela não é fiel, o problema é dela. Eu estou fazendo para Cristo. E quando você faz para Cristo, você se esforça para fazer o seu melhor, porque você está fazendo para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Quando Cristo é Senhor da nossa vida, tudo que a gente faz para as pessoas, está fazendo como se fosse o próprio Cristo. Quando você recebe alguém na sua casa, não está recebendo um irmão ou alguém na sua casa, está recebendo Cristo. Então trate aquela pessoa como Cristo, porque é isso que a palavra de Deus que nós lemos está dizendo. E aí muda o seu tratamento com as pessoas. Não gosto daquele, você não tem mais isso no seu vocabulário. Você passa a gostar de todo mundo, porque você vê Cristo aqui, vê Cristo aqui, vê Cristo aqui, vê Cristo aqui. Você está servindo a Cristo. Agora pergunta, você está entendendo, irmão? Pergunta para o seu irmão, você está entendendo? Irmãos, quando falamos de servir a Cristo, é disso
que estamos falando de fazer como se estivéssemos fazendo para Cristo. Se você sempre lembrar que ao estar fazendo qualquer coisa, está fazendo para o Criador do universo, para o Senhor dos senhores, para o Rei dos reis, como você faria? Como ficaria a louça na sua casa? Como ficaria a sua casa? Como ficaria o serviço que você desempenha através da sua profissão? Como ficaria? Você está lá trabalhando, fazendo o teu serviço lá, e faz mal e porcamente para ganhar o seu salário. Isso não glorifica a Cristo. Agora quando você faz, por que você está fazendo o que você está fazendo aí? Precisa de tanto detalhe? Precisa ser tão meticuloso? Precisa fazer tão assim perfeito? Precisa, por quê? Porque eu não estou fazendo para o fulano, para o Beltrano, eu estou fazendo para Cristo. É para Ele que eu estou fazendo. Está entendendo isso, irmão? E é isso que nós precisamos entender. Por isso que quando Cristo é Senhor, muda tudo. Tudo muda, tua maneira de pensar muda, tua maneira de ver as pessoas. De vez em quando o irmão em Cristo diz assim: pastor, você não cansa de fazer? Não canso, porque eu estou fazendo para Cristo. Mas pastor, o fulano... Irmãos, a gente muitas vezes faz para muitas pessoas que nunca retribuirão e não poderão fazê-lo, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu estou servindo a Cristo. É isso que você precisa entender cada dia da sua história, da sua existência. Está compreendendo isso, irmão? Buscamos a excelência, fazemos o nosso melhor, porque nós estamos fazendo não para qualquer pessoa, não é para o cônjuge, não é para os filhos, não é para os pais, viu, Lavínia? Não é para o papai e para a mamãe. Quando você obedece, você está obedecendo a Cristo. Quando você faz o que tem que ser feito em casa, não é para o papai e para a mamãe, é para Cristo. Quando você está lixando o móvel, Matias, não é para o Edson, não. É para Cristo. Se você não fizer bem feito, você é um relaxado. Não por causa do Edson, mas porque você deixou de fazer o melhor para Cristo. É para Cristo que você está fazendo. E se não fizer o melhor para Cristo, você é um porco, um medíocre. Você faz o melhor porque é para Cristo que você faz. E Ele, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, merece sempre o nosso melhor. O melhor que você tem a oferecer. Entendeu, meu irmão? E finalmente, eu disse que era 15, já passei. Já estou encerrando. Quando Cristo é o Senhor, a recompensa muda. Versos 24 e 25. Quem vive para homens espera o aplauso das pessoas. Quem vive para Cristo espera a recompensa eterna. O que eu mais quero é o que está lá no céu, o tesouro que está lá. É isso. O mundo trabalha pelo salário. O discípulo trabalha sabendo que existe uma herança preparada pelo Senhor. Essa é a verdade. Isso não diminui o valor do trabalho terreno, mas dá um significado eterno ao trabalho que fazemos. Trabalhamos pensando em acumular, como disse o pastor Gilberto aqui semana passada, trabalhamos pensando em acumular tesouro no céu, focado no céu. O que eu estou fazendo não é para aqui, é para lá. O que eu estou fazendo não é para aqui, é para lá. O foco é lá. Não diminui o valor do trabalho terreno, do trabalho que você desenvolve, mas com certeza dá significado eterno. Essa é a verdade. Se a irmã Terezinha vier aqui limpar esses bancos toda semana, só pensando na diária dela, ela está ralada. Ela precisa fazer pensando que está fazendo para Jesus e para colher na eternidade. Por isso não vamos subir o salário dela por um ano. Fazer para Cristo, esperando a recompensa de Cristo, é o que realmente importa, irmãos. Quando Cristo é o Senhor da nossa vida, nós vivemos em função da herança que Ele prometeu. Vivemos em função de ouvirmos as benditas palavras. Vivemos a expectativa de ouvirmos as benditas palavras. Bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Não está aqui escrito bem-estar apóstolo fulano, bem-estar pastor ciclano, bem-estar
doutor Beltrano. Não, está aqui, bem está, servo bom e fiel. E essas são as únicas palavras que eu quero ouvir quando eu chegar diante do Senhor. Bom está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor e desfruta da herança que você tem. É isso que a gente precisa ter em mente, queridos irmãos. Quero concluir essa palavra dizendo a você essa noite: responda essas perguntinhas importantes. Preste atenção. Se Jesus, minhas irmãs, se Jesus fosse o seu marido, você o trataria da mesma maneira que você trata o seu marido? Se Jesus fosse a sua esposa, você falaria com ela da mesma maneira? Se Jesus fosse seu filho, você o educaria assim? Se Jesus fosse seu pai, você responderia para ele como você responde hoje? Se Jesus fosse o seu patrão, você trabalharia da mesma forma? Se Jesus fosse o seu funcionário, você o trataria como trata os seus empregados? É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Quando Cristo é o Senhor, muda tudo. O ambiente muda, a motivação muda, buscamos a excelência e a recompensa muda. Não é mais focada aqui, mas é focada lá. Que Deus nos ajude a compreender isso, em nome de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.